sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Uma Dose de Consciência. E hoje, Uma Dose de Consciência vai para você que está sentindo aí que a sua carreira não está deslanchando, você está sentindo que tem sabotadores aí impedindo o seu crescimento profissional. E para essa conversa, nós estamos com duas maravilhosas. Uma já é minha amiga, já é minha parceira aqui do programa, vocês já conhecem, mas a outra ela vai se apresentar para vocês, tá bom? Mas estou ao lado aqui da Ana Paula. Oi, gente! Mais uma vez aqui com esse assunto importantíssimo para trazer aí dicas preciosas com uma pessoa maravilhosa que vai encher vocês de conteúdo, ó, riquíssimo. Muito bem, já quero deixar a Marcela, que é a nossa convidada de hoje. Ela vai se apresentar porque o currículo dela é grande, então para mim não errar, gente, deixa que ela mesma se apresente. Fique à vontade, seja bem-vinda. Bom dia, gente. Meu nome é Marcela Lima. Eu sou formada em pedagogia, psicopedagogia e Chega pra frente. Pós em terapia cognitivo-comportamental de alta performance e gestão de pessoas e lideranças. E sou analista, consultora de RH e estou aqui para cooperar com todo mundo, dar uma ajudinha para todo mundo. E que ajuda, né? Vocês viram aí, não dá nem para acompanhar o currículo. Desenvolvimento de pessoas é uma pauta importante. Perdão, gente, perdão. Vamos tomar uma aguinha. Ó, enquanto a gente toma água, você vai pegando seu papel, sua caneta, já vai aí se ajeitando na sua cadeira, no seu sofá, na sua poltrona, ou você que está trabalhando, coloca um fone de ouvido, você que pode, e acompanha o nosso programa, porque hoje a gente vai falar bastante coisas a respeito desse tema, né, Ana? Ai, gente, perdão, ó, me empolguei aqui, fiquei engasgada. Mas a verdade é que desenvolvimento de pessoas é um tema atual, sempre. Porque eu tenho certeza que você tem algo aí na sua empresa, na organização que você trabalha, algo pessoal mesmo que você quer melhorar, que você quer desenvolver para alçar novos voos e atingir novos objetivos, né, Lari? É verdade. E aí, para a gente começar essa conversa, eu já quero abrir aqui uma curiosidade sobre a Marcela, né? Marcela, o que te motivou a escolher essa carreira, essa profissão, essa atuação, né? Esse desenvolvimento com pessoas, dentro desse universo organizacional? O que te motivou, o que te impulsionou a isso? Principalmente por conta da terapia. Eu dava terapia, né? Dou ainda terapia para várias pessoas, e uma das questões que levantaram, que as pessoas sempre levantam, é em relação à dificuldade de encontrar um serviço, uma dificuldade em se manter no serviço, né? E aí isso me fez abrir a minha mente para poder trabalhar no RH, para poder ser consultora de pessoas. Trabalho também com mentoria de carreiras, e na mentoria de carreiras é muito importante para as pessoas, porque às vezes eles não sabem onde estão errando, né? Muitas pessoas não sabem o que está acontecendo, que não estão conseguindo um trabalho, não estão conseguindo se manter. Então, isso é muito importante para as pessoas terem esse olhar para eles mesmos, né? E a gente tem observado, né, Marcela, que os processos seletivos eles estão cada vez mais lotados, né? O que você, com o seu olhar analítico, enxerga como um diferencial em momentos que o processo está tão cheio de pessoas? O que as pessoas podem, assim, despertar um interesse maior, né? Eu acredito que é uma pergunta aí que o público gostaria de saber. Algum diferente que o RH observa? A principal coisa que nós observamos é a postura e a imagem da pessoa, né? A imagem fala muito antes dela sequer abrir a boca, né? Muitas pessoas que eu peço, sempre quando eu vou fazer um processo seletivo, eu coloco um vídeo de 30 segundos para ela me mandar, e nessa apresentação a gente consegue ter uma pequena dimensão do que a pessoa é, de como a pessoa é. E aí muitas pessoas mandam um vídeo quando está no momento de lazer, nada contra ninguém, né? No momento de lazer a gente tem que ficar mesmo à vontade em casa, mas muitos me mandam um vídeo de pijama, muitos me mandam um vídeo de boné, Nossa. né? E aí isso vai pesando, já é uma primeira impressão. Então, muitas vezes, quando eu vejo que a pessoa ainda falou bem e não estava bem apresentável, ainda assim eu marco uma entrevista, às vezes falo assim, não, talvez valha a pena conversar, que a pessoa falou muito bem, né? Mas é a primeira imagem que fica para todo mundo. Em qualquer lugar que a gente chega, a nossa imagem fala muito primeiro do que a gente abrir a boca. É verdade, né? E interessante você falando, porque antigamente não tinha essa... eu não sei se a gente pode chamar de empatia, ou por conta dela também ser terapeuta, ela conseguiu olhar um pouco além da aparência, porque antigamente era tudo visto aparentemente mesmo. Se você aparentemente aparece dessa maneira, mal vestido, de pijama, nem te dão crédito, te excluem na mesma hora, não te dá nem a oportunidade de
deixa eu olhar para as competências dessa pessoa, as qualidades que ela está me demonstrando. Antigamente não tinha, né? Eu não sei nem como que a gente pode chamar disso. Tolerância, poderia se dizer assim? É uma segunda chance, né? Uma segunda chance? Para as pessoas que às vezes vale a pena. Na entrevista online, quando às vezes eu preciso fazer alguma entrevista online, uma vez um primo meu me relatou até que ele fez um processo seletivo, e no meio do processo seletivo a menina falou para os analisadores lá, né? Os consultores, falou assim: eu preciso sair um pouquinho mais cedo que eu vou buscar minha filha na escola. Então, a entrevista de emprego é muito importante. Então, se programem, né? Se programem, tem que pegar o filho na escola, claro, é a prioridade nossa, mas deixa alguém encarregado disso. Verdade. As pessoas não sabem quanto tempo vai durar um processo seletivo. Então, tem que ter essa abertura, das 2 às 4, mas deixa um pouquinho a mais, né? Se programe melhor. Porque como que você sai no meio do processo seletivo? Já queimou cartucho com isso. E aí uma outra pessoa relatou para mim: eu queria essa vaga porque eu não trabalho no sábado. É importante a gente ter um momento de lazer com a família, né? Um momento de lazer com a gente mesmo, com nós mesmos. Mas não precisa falar isso no processo seletivo. Ninguém quer trabalhar no sábado, mas os instrutores não precisam saber, né? Então, muitas vezes, a gente guardar algo para a gente é muito importante, né? Todo mundo preza em não trabalhar no sábado e domingo, mas não precisa ser falado isso numa entrevista de emprego. Entra muito a questão do comportamento, né? Eu acredito que o RH tem muito esse olhar do comportamento, de como ele se comporta, como ele se porta ali naquele primeiro momento, as primeiras frases, o que é falado. Então, já fica aí uma dica importantíssima. Se organize no tempo, né, Marcela? Para você ter uma disponibilidade ali para o momento. É o primeiro contato, é o que você vai passar de primeiro para a empresa. Eu já fiz várias entrevistas de emprego, assim, não só fiz a entrevista, como também já entrevistei pessoas dentro das organizações que eu passei. E eu tenho um desafio muito grande com essa questão de falar, né? Porque eu falo muito pouco, gente, super dá para perceber que eu sou uma pessoa que super controla. E isso também, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. Porque em vários momentos eu me atentava, né? Como eu já sempre fui caracterizada como uma pessoa muito falante, eu me atentava. Mas eu acredito que o excesso também estraga, né, Marcela, nesse sentido. Esse equilíbrio tem que ter. Fala pra gente um pouquinho desse olhar de equilíbrio que o RH procura, que nem você falou. Tem a prioridade da família, tem a prioridade dos filhos, né? Óbvio, tem a prioridade de não querer trabalhar num sábado, enfim, nós somos seres humanos, mas como se portar diante de uma vaga, às vezes a vaga da sua vida, e você acaba perdendo por falta de tato ali, né? Fala um pouquinho sobre esse equilíbrio do a mais e o a menos diante de uma entrevista, diante de um RH. É importante as pessoas saberem para qual vaga que ela tá competindo. Se for para uma vaga de vendas, é ótimo quem fala bastante, né? Porque a pessoa que trabalha com vendas vai ter que falar muito mesmo. Perfeito. Agora, se é uma vaga, por exemplo, de recepcionista, algo que você tem que prestar muita atenção, já é importante você ter essa noção. Falar, então, tem que falar menos, né? Dependendo para a vaga que você vai, você tem que ter esse olhar para você. Será que eu posso falar? Será que não? Né? É importante, é do autoconhecimento mesmo, da gente se conhecer. Estou fazendo entrevista para vendas, tá bom? Vamos falar bastante, vamos explicar, vamos conversar, gesticular. Porque isso a gente observa nas vagas de vendedores, né? Vendedores têm que vender, têm que falar, né? Tem que ter argumento. E quando a pessoa chega muito calada, muito calminha para uma área de vendas, a gente já dá cria um parênteses para a pessoa, né? Cria uma barreira, porque fala, nossa, não vai falar muito. Como que vai conseguir falar? Como que vai conseguir vender alguma coisa se não fala? Perfeita dica. Nossa, perfeito. eu achei muito bom. Olha, anotem, anota. Vocês estão ouvindo bem ela? O microfone dela tá baixo ou não, gente? Vocês falam aí que a gente vai comentando aí que a gente aproxima aqui. Isso aí. Gente, anotar, eu achei né? muito bacana. Muito legal. Anota a vaga. Inclusive, pesquisa sobre a vaga, sobre a empresa. Né, Marcela? Eu acho que isso enriquece aquele momento. Exatamente. Muito preciosa essa dica. Muito. E aí, uma pergunta que eu quero que a gente comece a nortear, que já começou, a gente já está falando sobre isso, o que mais tem sabotado a carreira das pessoas hoje. Uma das coisas é não saber para qual competência que ela está indo, né, fazer a entrevista, e isso faz com que ela não sabe se posicionar e nem a postura que ela deve ter de fala, de comportamento, né? Mais alguma dica sobre esse primeiro momento de contratação que você tenha para o pessoal? Então, além de saber para qual vaga vai, isso que você falou muito importante, pesquisar sobre a empresa, né? Já causa uma boa impressão na gente. Fala, nossa, teve curiosidade de saber. Tem gente que chega na empresa, quando eu vou fazer alguma contratação, fala, mas aqui trabalha com o quê? Então, a pessoa não teve nem a curiosidade de procurar. Nossa. Né? O que as empresas buscam? Pessoas proativas, que tenham desenvoltura, que queiram fazer, que queiram mostrar mais.
né? E quando não tem esse discernimento de saber, nossa, eu preciso, né, saber o que é empresa. A gente passa o endereço, muitas vezes eu não falo a empresa. Por que eu não falo a empresa? Marco a entrevista, passo o endereço, né, presencial. Eu não costumo falar a empresa que é, porque muitas pessoas querem o ambiente de trabalho, não querem saber o que é o trabalho. Porque tem um caju, porque às vezes tem um vale-refeição bom, às vezes tem um vale-transporte bom, salário é bom. Então, a gente quer saber se a pessoa realmente quer trabalhar. E quando a gente passa muitos detalhes pelo WhatsApp, a pessoa já não tem interesse. Né? Então, eu costumo fazer isso. E quando a gente coloca o endereço, né, dá para você pesquisar. Pesquisa onde você está indo. Né? Tem essa proatividade de pesquisar onde está indo. Muitas pessoas que eu pego para uma empresa que eu estou fazendo contratação, né? Eu fiz contratação um tempo atrás, eles procuraram saber, viram que, além da empresa, que era uma empresa de consórcio, além do consórcio, eles trabalhavam com seguro de vida, com plano de saúde. Então, já teve essa vontade de buscar. Né? E isso é muito importante para as pessoas. Busca saber, tenha proatividade de saber. Muitas pessoas são acomodadas hoje, não tem essa proatividade. Não tem. Né? Falta de interesse. Falta de interesse, exatamente. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Mas só abrindo um parênteses aqui, explica para o nosso público, eu não sei se todo mundo sabe o que é caju. Caju é uma refeição. Caju, gente, já pensou uma coisa boa. Caju, coisa boa. O cartão Caju é o vale-refeição, né? Que você cai todo o início de mês, cai para a pessoa no primeiro dia útil ou no último dia do mês, cai para a pessoa e ela tem que se manter, para se manter, né? Isso, é um benefício ali, benefício, né? Para se manter durante o mês. Perfeito. Muito bom. Então vamos trazer então mais clareza ainda. Então, uma das coisas que está sabotando a carreira do pessoal, então, é no ato da contratação, que a pessoa ela não está tendo postura, interesse, mas o que a gente pode trazer? A proatividade. Proatividade. A imagem da pessoa. A imagem da pessoa que comunica muita coisa, né? Esses dias eu fiz uma entrevista online com um menino, ele me mandou um vídeo, foi super bacana no vídeo. E aí eu marquei uma entrevista online com ele, que eu não ia conseguir fazer presencial. E aí, na hora que o menino me atendeu, ele estava andando na rua de boné. Nossa. E aí, depois, eu comecei até a gaguejar na hora da entrevista, porque me deu um baque muito grande de ver ele andando na rua, gente, fazendo entrevista de emprego. Né? E aí, o meu marido, depois que terminou o processo seletivo, ele falou, amor, você está gaguejando demais. Eu falei, não, amor, eu gaguejei porque eu assustei com o menino. Não de fisionomia, né? Mas de estar de boné e caminhando na rua. Então, as pessoas não têm esse discernimento de saber, não, é uma entrevista de emprego. Esse cuidado, né? Vou para um lugar. Mesmo né? que seja online, deixa eu ficar quietinho aqui no quarto, uma parede neutra atrás, né? Agora andando na rua de boné. Eu só consegui prestar atenção na aba do boné dele na entrevista. E eu comecei a gaguejar, não sabia nem o que eu falava, porque a minha vontade era encerrar. Era encerrar na mesma hora que você abriu ali. Mas né? por educação, né? Para ter o respeito por ele também, eu continuei fazendo um pouco de pergunta, mas eu fiquei bem desconcertada na hora que ele atendeu a ligação. E é muito importante ressaltar que hoje em dia o método online ele está quase que absoluto, né, Marcela? Mesmo as empresas que são da cidade, você fique atento porque você pode ser chamado sim para uma entrevista online e vai ser observado tudo isso que a Marcela está pontuando. Então, o online hoje faz parte dos nossos segmentos dentro das empresas, das organizações, seja no primeiro contato, que é a entrevista, seja com os clientes depois, porque depois tem as outras análises. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Que o RH não para depois que ele contrata, viu, gente? Ele continua, o negócio é frenético. Então, ela falando, eu estava pensando exatamente sobre essa questão do online, né? Essa era do online hoje em dia, que também está entrando nas empresas fortemente após a pandemia, né, que surgiu muito essa necessidade. Eu acho que isso tem trazido assim, para as pessoas uma confusão. Porque você vai para uma entrevista de emprego, você se arruma, você se prepara para ir presencial. No online parece que a pessoa tá tão, sei lá, à vontade, né? A pessoa ela não se prepara, ela parece que é uma coisa assim, não tão importante, parece, não formal. Eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco, desde que chegou essa era do online aí, nesse lugar de contratação e tudo mais. Eles ficam muito à vontade. Como está em casa, então a nossa cabeça já tem isso, né? Que em casa a gente pode ficar à vontade. Só que para uma entrevista de emprego, nem se for da metade do corpo para cima, você tem que estar bem apresentado. Ao menos, né? Se estiver de short, pijama, não tem problema, ninguém vai ver. Mas pelo menos da cintura para cima, a gente tem que estar bem apresentado. Né? Não é porque a gente está em casa que a gente pode ficar de pijama, fazer uma entrevista de emprego de pijama, de boné. Sim. Né? Então, pode ser que seja uma excelente profissional,
mas a primeira impressão é que fica. Sim. E nesse momento, antes da gente encerrar essa parte da contratação, eu queria que você falasse para o pessoal em casa. Tem pessoas que às vezes têm tantos bloqueios emocionais para conseguir ir em uma entrevista, para abrir a câmera. Tirando essas pessoas desinteressadas, mas... Tira essa parte. Tira essa parte, mas tem pessoas interessadas e que travam, não conseguem falar, não conseguem se expressar direito, e estão querendo uma oportunidade de emprego, e às vezes até para procurar, às vezes não se acha capaz, acha que não vai dar certo. Eu queria que você falasse para essas pessoas também, porque eu acredito que vocês estão em busca de pessoas assim, que têm comprometimento, que têm interesse, mas que às vezes uma questão emocional está bloqueando delas conseguirem expor de fato a qualidade e a habilidade que elas têm, né? Uhum. Nas entrevistas é super normal ficar nervoso, né? A gente fica super nervoso, conversar com outra pessoa, né? Concorrendo na vaga, muitas vezes a gente lutou muito para estar naquela vaga. Só que o nervosismo a gente consegue separar, a gente que faz o processo seletivo, a gente consegue separar quem está nervoso e quem realmente, né, quer trabalhar. Num processo seletivo que eu fiz, a menina sempre ficava andando assim, com a cadeira para frente, para trás, mas estava tudo bem, a gente viu que era o nervosismo dela, né? E é normal a gente estar nervoso, nós somos seres humanos. Então, esse olhar a gente tem, é tomar cuidado mesmo na aparência da pessoa, né? O emocional nosso conta muito, só que a gente consegue separar quem está nervoso, né, e quem não quer trabalhar. Porque hoje em dia muitas pessoas querem um emprego, mas não querem o ato de trabalhar, querem ganhar dinheiro de uma forma mais confortável, mais fácil, né? E esse olhar a gente tem para quando a pessoa está nervosa, né? Mas a gente vê a fala da pessoa, a gente vê quando ela começa a falar, principalmente os jovens de 18, 19, 20 anos. Quando é o primeiro emprego, eles ficam muito nervosos, mas muito. O rostinho deles começa a vermelhar, eles começam a estralar o dedo na entrevista, e isso não é falta de postura, é o nervosismo que muitas vezes eles não conseguem segurar, né? Os jovens de 18 que estão conseguindo o primeiro emprego aí de carteira assinada, eles vão ficar extremamente nervosos. Isso é normal, mas a gente tem que mostrar a nossa competência para quem está analisando, para quem está nos avaliando, né? Porque desde que vocês chegam na empresa, a gente avalia tudo, desde a postura quando está entrando até o final, na hora que vai embora. Que eu fiz um processo seletivo para logística, do jeito que ele chegou com um capacete na mão, ele não estendeu nem a mão para me cumprimentar. E pode ser que esteja nervoso, ok, primeira impressão, mas vamos lá para a fase de entrevistar, de conversar. Ficava olhando para cima, assim, ficava relaxado na cadeira, sabe? Então, a gente analisa muito as posturas das pessoas. E foi embora, não me cumprimentou de novo. E o aperto de mão é muito importante quando você vai fechar um negócio. Isso é de prática para todo mundo, né? Então, essa parte do emocional, quando fica nervoso, está tudo bem, não tem problema ficar nervoso. A gente consegue separar isso. Mas o importante é a gente mostrar a nossa competência durante o processo seletivo mesmo, o interesse na vaga. Muito bom, muito bom. Lembrando que os RHs, eles são especialistas, né, pessoal? Vamos entender aqui a colocação que são pessoas que trabalham com isso há um certo tempo, já tem uma leitura desses profissionais, já tem uma leitura desses comportamentos. Então, se você vai concorrer a uma vaga de emprego, tem o sonho de entrar numa grande organização, se atente a essas dicas, porque você, de repente, pode até perder uma vaga de emprego por conta da competência, não encaixou sobre as suas habilidades, mas não por comportamento. Então, vamos ficar ligados aí nessas dicas, né? E aí a gente começa a falar então sobre a parte emocional, né? Será que realmente essa área emocional do ser humano, né, da pessoa, interfere na sua carreira, no seu crescimento profissional? Como que vocês veem isso? Interfere muito. Isso falando como pessoa. A gente vem, né, com uma escassez da nossa geração, assim, né, dos 30 para cima. Tem um bloqueio da escassez que a gente já vem da infância, né? Porque muitas vezes viemos de uma família humilde, né? Viemos de uma família que não tem tanta prosperidade, e a escassez é muito enraizada em nós. E aí a gente não consegue muitas vezes sair dessa escassez, né? Às vezes uma frase que os pais falavam antigamente, né? Não entrando no mérito de nenhum tipo de religião, mas principalmente eu sempre ouvia da minha mãe: muito com Deus, muito sem Deus é nada e pouco com Deus é muito. Mas por que a gente não pode ter mais com Deus? Né? Independente de qual tipo de religião que as pessoas estão assistindo, sim, mas por que a gente não pode ter bastante também e fazer o bem? Né? Então, isso é algo que vem enraizado em nós, que a gente não consegue prosperar na vida. Né? Muitas pessoas têm a vontade de passar num concurso público da prefeitura por conta de ter estabilidade.
Mas por que você não pode querer mais? Nada contra quem tem a estabilidade, quer essa Sim. estabilidade. Cada um vive a vida que quer. Né? E hoje eu ouvi uma frase, principalmente, hoje eu estava ouvindo uma frase da minha mãe, que ela falou comigo hoje cedo. Ela falou assim, cada um tem a vida que merece. Eu falei, e é exatamente isso, cada um tem a vida que tolera. Né? Cada um tem a vida que busca. Porque muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa. Se você passou num caminho e encheu o pé de barro, por que você não desvia disso e faz outro caminho? Né? E a escassez é enraizada em nós da infância. A gente tem que saber ter o discernimento de se conhecer. E aí vem muito do autoconhecimento. Muitas pessoas não se conhecem. Sim. E aí querem ter algo que ela mesma está rejeitando lá dentro dela, no subconsciente dela. Eu acho que isso é muito importante que você citou. Nós precisamos primeiro olhar para dentro de nós, organizar tudo aqui em nós, para que então a gente possa começar a construir e organizar fora, né? Então, antes que eu comece a querer construir uma carreira, antes de eu construir uma imagem profissional, antes de eu começar a construir essa vida profissional, eu preciso construir a minha vida de quem eu sou, né? Porque eu vou falar para vocês, a crença de escassez, ela coloca a pessoa cada vez mais no menos da vida. Existe uma frase de Bert Hellinger na visão sistêmica familiar que fala exatamente sobre esse menos da vida. Quanto mais a gente tem pensamentos de falta, pensamentos de não dar, de que não vai conseguir, sabe? Sempre pensamentos que te coloquem para o menos. Isso é escassez. A escassez que a gente fala não é só financeiro, tá? Mas é uma escassez também emocional, é uma escassez de saber quem você é. Quanto menos a gente sabe sobre nós, como o nosso emocional funciona, as nossas capacidades e qualidades, a gente sempre vai acabar se colocando no menos da vida e a gente não consegue avançar. E aí é como se fosse um relacionamento, né, com você mesmo. Porque muitas pessoas aceitam... Por que muitas mulheres, né, e homens aceitam um relacionamento muito tóxico? Porque não se ama. E aí como que ela vai cobrar algo de alguém que nem ela mesma tem? Exato. Né? Isso da escassez é exatamente isso. Né? Se ela tem o nível de escassez dela, se ela tem essa crença de escassez, quando, por exemplo, se ela falar assim, que o máximo que ela já ganhou foi 5 mil. Se ela chegar nos 5 mil, é o teto dela, ela vai quebrar o carro, vai acontecer alguma coisa. Ela vai se sabotar. Ela se sabota. Se sabota. É inconsciente, gente. Inconscientemente. Vai se sabotar. Exatamente. Sim, né? Porque daí a pessoa, ela vai falar assim, não, cheguei no máximo, se eu ganhar mais, eu vou estar sendo arrogante, igual ela ouviu na infância. Isso aí. Se eu ganhar mais, eu vou estar passando por cima das pessoas. Pessoas, né, que escutam na infância que não merece alguma coisa. Exato. Nossa, eu já tive pacientes que falavam que a mãe falava que não merecia. Você não merece um homem assim. Sabe aqueles homens maravilhosos, maravilhosos que cuidam, que transmitem segurança, proteção? Eu já ouvi pessoas chegarem no consultório, já adultas, falarem, nossa, eu ouvi muito da minha mãe que eu não merecia um homem assim. E aí ela vai inconscientemente em um padrão inconsciente de só buscando homens que dá sempre menos que isso, porque Exato. era o que a mãe dela condicionou ela, né? Exato. E a crença da escassez, ela acompanha todos os segmentos da sua vida. Todas as áreas você leva essa questão da escassez, que é extremamente importante ressaltar sobre isso. E inclusive dentro da empresa. Porque aí o que acontece? Você entra, consegue passar por essa primeira etapa da entrevista, vai muito bem, e aí lá dentro você se desenvolve bem, mas chega um momento que você não avança, porque você não ultrapassa a barreira. Então, é por isso que dentro das grandes organizações existem tantas pessoas talentosíssimas estagnadas. Sim. Então, essas pessoas, elas param no meio do caminho e não avançam. Então, podemos afirmar que é devido a parte disso, essa crença limitante mesmo, que ela tem de escassez. Isso. Ela não consegue avançar, né, Marcela? Exato. E como tem dentro das organizações, né, você que lida muito com isso, como tem pessoas talentosas que muitas vezes você oferece ali a oportunidade e ela está estagnada, né? O medo paralisa ela daquele jeito. E ela às não vezes, cresce. para mim, né, olhando uma visão de RH, para mim esforço supera qualquer talento. Né? Igual a água bate na pedra, vai furando, e a água é líquida. Né? Qual potência ela tem em cima de uma pedra? Nenhuma. Mas a insistência, o esforço é tanto que ela consegue furar a pedra. E para mim, nas organizações, a pessoa que é muito esforçada pode ser que supere qualquer pessoa que já tem um gabarito muito grande. Sim. Mas aí vem entrar a parte de escassez. Sim. A gente dá oportunidade, mas muitas vezes as pessoas estão acostumadas a ganhar o quê? Um salário mínimo. E quando chega no teto, vai parar. Não vai conseguir ir para frente. Principalmente as pessoas que trabalham com a área de vendas, eu vejo muito isso, né? A pessoa, ela tem um potencial incrível de vendas, só que quando ela chega naquele teto dela, financeiro, né, mental, que ela tem interno, ela não avança mais, não para de vender. Parou ali, estagnou ali. É impressionante. E aí as pessoas começam a dar desculpas.
né? Eu não consegui vender por conta disso, eu não consegui porque hoje em dia tem muito lead, né? Vendedores trabalham muito com leads. O lead está ruim, a empresa não está boa, e aí vem as desculpas. E como diz aquele livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Eu acho que a gente já tem que ressaltar isso. Você que está querendo crescimento, você que está querendo evoluir na sua área profissional, no cargo na sua empresa, comece a observar se você tem dado desculpa. Porque quem dá muita desculpa, quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Isso é uma frase real, é real isso. Perceba se você tem dado muita desculpa na sua vida, às vezes na sua área do casamento, todas as áreas da sua vida. Coloca aí no papel as áreas da sua vida, todas as 12 áreas da sua vida e comece a observar. Quais áreas da minha vida que eu estou dando desculpa? A minha área da saúde física, exercício físico, estou dando desculpa? Eu, por exemplo, eu tô dando desculpa. Tá frio para acordar, porque o único horário que eu consigo ir na academia é 5 horas. Eu tô dando desculpa, porque tá muito frio. Se a minha personal estiver assistindo isso daí, ela deve estar... Entendeu? A gente dá desculpa. E quando a gente começa a dar desculpa, é porque a gente também está querendo tirar a nossa responsabilidade, sabe? A autorresponsabilidade. E a gente precisa da autorresponsabilidade. Se a gente não tiver autorresponsabilidade, a gente não chega no autoconhecimento. Não. O autoconhecimento, ele se dá através da autorresponsabilidade. Quando eu trago para mim a responsabilidade de eu não ter evoluído, de eu não ter feito, de eu não ter produzido, de eu não ter conseguido. Por quê? A gente tem que olhar pelo porquê. Quando a gente começa a trazer a autorresponsabilidade, a gente consegue, então, olhar para o porquê é que isso aqui não está indo. Por que isso não está travado? Por que isso está bloqueado? Eu estou me sabotando? Como eu estou me sabotando? Faça essas perguntas, porque isso é inteligência emocional também. E dói, viu? Vou contar para vocês aqui minha experiência própria de que estou nesse processo. Dói, verdade. Dói. Nem sempre é fácil você admitir que você está estagnada, está paralisada, que você tem uma crença limitante que te impede. Dói. Mas eu te encorajo a seguir, porque é realmente libertador. Depois que você entende o seu propósito como pessoa, depois que você passa dessa barreira, é que nem o mar, quando você passa daquela primeira onda, então você vai usufruir ali de um autoconhecimento que vai te levar a lugares que talvez você nunca imaginou. Dentro da organização que você trabalha, dentro de um relacionamento, dentro de vários setores da sua vida. Então, dói, mas vale a pena. Perfeita essa colocação, amiga. Encara o desafio, gente. Estamos juntos. Perfeito essa colocação, porque eu escutei uma frase a respeito do desconforto. Se a sua vida está muito confortável, pare e reflita, porque tem alguma coisa errada, alguma coisa tá disfuncional, alguma coisa não tá boa. Porque nós precisamos entender que é o desconforto que sempre vai fazer a gente crescer. O desconforto sempre vai nos esticar. Esticar dói. Mas faz a gente amadurecer, faz a gente crescer. Então, se você está buscando uma vida confortável, então você não quer crescer, você não quer evoluir, se desenvolver, você não quer o mais da vida. Porque quando a gente vai para o mais da vida, busca sempre estar no mais da vida, a gente sempre vai estar nesse lugar de se esticar, sabe? De desconforto. E isso faz a gente acabar conhecendo novas habilidades, novos potenciais, né? Que muitas vezes fica guardado, né? E isso é muito importante para os jovens, principalmente, eu toco muito nesse assunto, Sim. Porque quem mais precisa de ajuda é quem está entrando no mercado. Eu lembro quando eu fui fazer o meu primeiro currículo, não tinha nada. E aí, esses dias, entrando no computador, fui ver o currículo do meu menino e eu fiquei refletindo sobre mim. Falei, nossa, ele fez 18 anos, agora é 22. E é um currículo que tem terceiro médio, tá fazendo faculdade, mas ainda não tem uma formação, não tem uma experiência em nada. Qual foi a primeira experiência? Não tem. Então, isso é muito difícil para os jovens. Por isso que eu sempre toco nisso. Para os jovens entenderem que eles têm que buscar alguma coisa. Não tem que ficar no conforto da casa dos pais. Né? Não tem problema morar com os pais, não tem nenhum problema. Nós que somos mães queremos que eles fiquem o resto da vida com a gente. Né? Mas eles têm que aprender a voar, eles têm que aprender a andar. Eu falo para os meus filhos, vocês precisam aprender a andar com as próprias pernas. A gente não vai estar aqui o resto da vida. Né? E os jovens de 18 anos, muitas vezes, não generalizando todos, mas a grande maioria, querem viver só no conforto, querem ter dinheiro fácil, e aí vão para os joguinhos, né? Não querem fazer um curso, não querem procurar a proatividade. Isso toca muito na proatividade deles. Sim. Né? Porque precisa se locomover, precisa buscar algo. Crescer dói. Para qualquer pessoa dói. Sim. Né? É muito mais fácil. Não seria muito mais cômodo se a gente estivesse na nossa cama deitada agora, esperando nossos pais trazerem um prato de comida e a gente assistindo desenhinho, igual era antigamente? Muito mais cômodo. Mas a gente tem que ter esse autoconhecimento da gente caminhar cada vez mais. Sim. Consegui um salário de 2.000, que era o que eu queria. Tá, mas agora vamos para o próximo?
Vamos crescer mais, vamos buscar mais conhecimento. Eu sou uma pessoa que eu detesto entrar num assunto e não saber falar. Detesto. Eu adoro buscar conhecimento. A única coisa que eu não gosto de conversar é sobre eletricidade. Eu tenho pavor de eletricidade. Mas o resto, tudo eu gosto de saber. Eu gosto de entender o que está político, eu gosto de entender sobre educação, eu gosto de entender sobre um pouquinho de cada coisa. Não que eu não vou saber falar de nada, mas é que eu gosto de entrar em qualquer assunto e saber. Sim. E isso é a proatividade da gente buscar conhecimento. Os jovens de 18 anos busquem conhecimento. E o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, é o conhecimento. Verdade. Né? Já dizia minha avó muito isso. Ninguém te tira. Ninguém tira o conhecimento da gente. Né? Gente, eu acho muito interessante também uma pergunta para a gente falar aqui sobre o comportamento, né? O comportamento, ele pesa na hora de uma contratação dentro da empresa, porque, assim, hoje em dia a gente tem percebido a questão da aceitação, né? Então, é uma era de aceitação, aceitar as pessoas como elas são, e isso acaba fazendo com que a pessoa não consiga entender que dentro da sua área de atuação profissional, ela precisa ter uma postura, ela precisa ter um comportamento adequado. Mas, hoje em dia, as pessoas elas querem que você aceite ela do jeito que ela é, e aí a pessoa acaba ficando naquele mesmo padrão ali, né? Às vezes tem até desrespeito, às vezes em um falar, né, em se referir com o patrão, com os colaboradores, amigos ali, enfim. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre essa questão do comportamento, né, dentro das empresas. Muitas pessoas não têm esse autoconhecimento, voltando de novo nessa palavra, Sim. esse autoconhecimento. E aí qualquer pessoa machuca ela. Qualquer coisa que fala já vira um racismo, já vira um preconceito, né? Sim. Porque elas não se conhecem, as pessoas não se aceitam. Né? A pessoa só machuca a gente se a gente dá liberdade. E muitas vezes vem de pessoas que a gente mais gosta, né? Sim. Dos pais, do marido, dos irmãos. Muitas vezes vem de pessoas assim. Então, o autoconhecimento é muito importante para a gente não se permitir, né, aceitar menos das pessoas. E aí, quando a gente não se conhece, quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente só vai entrando nas modinhas da vida hoje em dia. Né? Muitas modinhas que as pessoas seguem, né, aquela vez que estava tendo muito suicídio, que tinha um jogo da baleia azul, há um tempo atrás. Sim. É porque as pessoas não se conhecem, os pais não conhecem os filhos para ajudar. Né? Então, não tem como. Se os pais não conhecem, como que a gente vai ter um autoconhecimento de uma criança de 11, 12 anos? Sim. Né? Nós que somos pais, nós temos que ser muito responsáveis em relação a isso, de pontuar para as crianças, né, o quanto eles são importantes, o quanto eles têm as qualidades deles. Né? E a gente precisa pontuar isso para eles terem esse autoconhecimento quando chega na adolescência. Porque senão eles não vão ter esse autoconhecimento na adolescência. E isso vai parar lá na empresa. Vai parar lá na empresa. Nossa, você falou algo aqui que eu guardei. De tudo que você falou, acho que ficou guardado só isso na minha cabeça. As pessoas não se aceitam. E elas se ofendem com outras pessoas, porque elas acreditam que as outras pessoas, qualquer comentário, é porque não aceitam elas. Eu acho que isso é o ponto-chave de tudo. Real. As pessoas, elas não se aceitam, e aí qualquer coisa elas se sentem ofendidas, achando que o outro está sendo preconceituoso, ou está excluindo, ou não está aceitando. E, na verdade, é o autoconhecimento que essa pessoa precisa, porque quando a gente se aceita, quando a gente se admira, quando a gente se respeita, não importa o que os outros vão falar ou vão fazer, não vai nos afetar. Não. Interessante isso, né? É o autoconhecimento. É sempre essa palavra, o autoconhecimento. Em umas conversas aí com pessoas, né, do ciclo nosso, muitas pessoas já falaram para mim, falaram assim, nossa, Marcela, você é muito chata. Eu falei, eu sei, mas e daí? Eu sei as minhas qualidades, eu sei meus defeitos. A gente é dotado de defeito também, mas eu também sei das minhas qualidades. Né? Então, quando a gente se conhece, a gente não se preocupa com o que o outro vai falar da gente. A gente nem cobra do outro também aceitação. Olha só, quando nós nos aceitamos, quando nós nos respeitamos, quando a gente se conhece as nossas fraquezas e as nossas qualidades, né, os nossos pontos fracos e os pontos fortes que nós temos na vida, a gente não fica querendo cobrar do outro, nos aceitar, nos respeitar. A gente não fica esperando do outro. Né, Ana Paula? Exatamente. Interessante. É muito interessante isso. Agora, falando um pouquinho sobre esse colaborador que está nesse autoconhecimento, que está buscando, que quer essa oportunidade, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Na sua visão, assim, profissional do departamento, que continua essa observação depois que o colaborador está lá na ativa, né? Obviamente que tem outras pessoas, né, que também dão opinião, as pessoas que estão próximas. Sim. Mas, numa visão geral, você acredita que o que mais você observa
São as competências ou o comportamento? Ou esse emocional? O que na sua visão pesa mais depois que ele já está dentro da empresa, depois que ele entrou? Vamos dizer que uma pessoa que está num desenvolvimento pessoal, ela quer. O que você observa nessa pessoa? Para a gente deixar aí também de dica para quem já começou, já entendeu a necessidade desse autoconhecimento e já entendeu que sem isso ele não vai avançar. Ele já decidiu. Qual o olhar? O olhar é que a gente olha o comportamento. Como que ele está desenvolvendo na empresa? A gente dá oportunidade para pessoas esforçadas, né, para pessoas que têm 18, 19 anos, que ainda não têm experiência, mas e o comportamento da empresa? Inclusive, ontem eu estava falando isso para o meu filho. Filho, busca conhecimento, assista vídeo. A oportunidade não bate na nossa porta várias vezes. Só que se a gente não agarrar, a gente vai ficar pulando igual macaco, de galho em galho. Né? Então, a gente tem que ter essa proatividade de fazer. O comportamento dos jovens conta muito na empresa. Se a pessoa entrou, né, tá buscando o autoconhecimento, mas não quer saber nada com a vida, quer só ficar escutando no Spotify, né, quer só ficar conversando com namorada, com os amigos, dando risada. Isso é o comportamento da pessoa que conta na empresa. Sim. Todo mundo observa tudo. E aí junta que muitos funcionários ainda passam algo que ainda não aconteceu, né? Se viu mexendo no Spotify, 1 hora no dia, vai falar que foi o dia todo. Sim. Né? Ainda tem essa competitividade dentro das empresas. As pessoas muitas vezes não estão ali para ajudar, mas estão ali para competir internamente. Né? A competição é muito saudável, né? É muito boa, só que tem que ter um limite quando a gente não ultrapassa a barreira da ilegalidade, né? De falar que a pessoa fez algo que não fez. Então, é muito importante isso para os jovens, para quem já está na empresa, o comportamento dentro da empresa. Né? Pode ser que você esteja assistindo um vídeo que fala do ambiente seu de trabalho, pode ser que te ajude, mas se a outra pessoa não viu isso, e a nossa visão? A comunicação do ser humano é muito falha. Né? Tem o que a gente olha, tem o que a gente fala. Tem o que a gente entende, acha que entendeu. E aí tem os ruídos, né? E aí tem o terceiro ainda que passa, o que nem sabe direito, já passou mais informação. Então, é importante o comportamento da pessoa na empresa. É verdade. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a vida é uma interpretação. O tempo todo nós estamos fazendo interpretações, né? E nós temos que aprender também a fazer interpretações. Exato. E a terapia também ajuda muito a respeito disso. E falando desse assunto, né, da terapia dentro desse universo corporativo, vamos falar um pouquinho sobre como você vê a questão da NR1, os riscos psicossociais, porque assim, tem muitas pessoas do RH que detestaram essa nova norma aí, né, essa atualização. Como é que você vê isso? É muito importante nas empresas, né? O assédio hoje é muito grande. Mas aí também vem o autoconhecimento, né? Eu vou falar o programa inteiro do autoconhecimento, porque isso... Então vamos guardar aqui. O maior sabotador da tua carreira é a falta do autoconhecimento. É a falta de conhecimento sobre você mesmo. Exatamente. Né? A nova NR1 ela é muito importante por conta de assédio, né? Principalmente, tem várias outras vertentes que são importantes, mas eu toco muito nisso porque o assédio moral e o assédio físico é muito em alta hoje em dia. Antes a gente não via tanto disso. Não sei se era a internet, que não tinha tanta internet, né? Não era exposto. Sim. Provavelmente até tinha, mas não, acho que hoje, igual eu falei, as pessoas entram numa modinha. Né? Entram no... a pessoa fez, deu certo, então eu vou fazer também. Né? Só que muitas vezes para o lado negativo da coisa. Então, é importante as empresas terem esse olhar, essa visão. Muitas empresas também... É o excesso de meta para cumprir. Né? E aí cobra do funcionário, cobra demais. E muitas empresas que eu conheço... alguns relacionamentos até terminam nessas empresas. Sim. Porque o homem, né, ou a mulher fica tão empenhado na empresa, é tão cobrado na empresa, que não tem tempo com a família. Verdade. Não tem um tempo de qualidade. Então, como que vai ter um relacionamento? Às vezes, o relacionamento maior dele é dentro da empresa. Sim. E aí né, muitos surgem traição, muitos surgem festinhas para sair, muitos vão pela onda dos outros, né? Eles estão dando certo aqui, vamos fazer também. Então, esse olhar no NR1 é muito importante nas empresas por conta disso. Mas eu queria fazer um adendo, que as principais pessoas que precisam dessa nova resolução, a regulamentação, as professoras. São as principais pessoas que precisam. Gente, tomar conta de uma sala de aula com 40 alunos é muito puxado para uma professora. É bem desafiador, né? Quando eu fiz minha pedagogia, a primeira faculdade, eu entrei numa creche para tomar conta, não pode, mas onde eu fiquei sozinha como estagiária, no período da tarde, que era recreação, não pode ficar quando você está fazendo estágio. Mas eu fiquei. Era 4 horas por dia e tinha 25 alunos.
E eu saí de lá na quarta-feira com crise de ter vômito, com dor de cabeça muito forte. Porque é muito puxado você tomar conta de várias crianças. As mães vão entender, às vezes toma conta de 1, de 2, já fica sobrecarregada. Imagina 20, 25 crianças de 4, 5 anos. Né? Então, essa profissão de professores, eu acho que precisaria ser muito mais valorizada, né? Muito mais cuidada. Porque todas as profissões começam através de um professor. Nossa, gostei, hein? Ela veio, eu também sou formada em pedagogia, passei pelo mesmo, também tomei conta numa escola de um período menor, porém sozinha. E eu sei exatamente o que realmente você está comentando e o que você sentiu. Eu senti muitas vezes. Sim. E, de fato, né, a nossa expectativa é que as autoridades olhem realmente a implementação da NR1 com esse empenho, né? Na verdade, sempre existiu em todas as normas de NR, porém agora os afastamentos, até mesmo os diagnósticos que temos dentro das organizações, dentro das escolas, com os alunos, isso tende muito. E voltando um pouquinho nessa questão do comportamento, antigamente, antes, né, acho que na minha época, eu não gosto de falar minha idade, né? Existia muito aquela questão, né? O jeito da pessoa, é o jeito dela, ela é assim, ou ela é assada. E aí, hoje, com a implementação da NR, a gente observa muito essa questão do ambiente organizacional que a pessoa vive, que a pessoa trabalha. Né? Vive porque ela quase vive no trabalho mesmo, exatamente. né? Mas são comportamentos tóxicos. Então, assim, isso também precisa ser olhado com muita atenção. Sim. Porque, às vezes, o empregador ou a organização olha e fala, não, está tudo em ordem, está todo mundo muito bem. Sim. Mas e os comportamentos tóxicos? Sim. Eu vi um vídeo recentemente, achei muito interessante, dessas famosas piadinhas que existem na mesa do café, nos momentos ali, e você não sabe como é que está a mente do seu amigo, do seu companheiro de trabalho. Então, eu acredito que isso faz parte de um ambiente saudável que muitas vezes, eu ouso dizer que na maioria das vezes não tem esse preparo, essa conscientização. E a NR também vem para trazer essa questão do comportamento. Inclusive, já aproveitando o gancho, nós estamos falando sobre o crescimento, a pessoa se comportar bem e ter o crescimento. Às vezes ela tem potencial, o RH olha e analisa o comportamento dela, ela tem um comportamento tóxico. O comportamento tóxico acabou com a oportunidade dela crescer dentro dessa empresa. Sim. Exato. Então, eu acredito que a NR também vai abrir portas para quem, de fato, tem interesse e habilidades para ter um start. Falar, opa, isso não cabe mais. Né? A sociedade avançou nesse quesito e hoje a gente precisa se atentar à forma que fala com o companheiro, a forma que se porta numa mesa ali quando você está com outros colegas de trabalho, com relação ao seu superior. Então, acho que a NR também vai olhar muito essa questão do comportamento dentro do ambiente, né? Porque nós olhamos o ambiente, porém o comportamento tóxico, ele sempre vai ser parâmetro. E é por isso que a nossa empresa LAS, né, Ana, tem trazido também, além da implementação da NR1 dentro da empresa que nós fazemos, todo o diagnóstico e o relatório final completo, a gente também está com palestras, né, de inteligência emocional, porque como que a gente vai tratar esses comportamentos, gente? É através de um treinamento, sabe, para gestão emocional, um treinamento, palestras voltados para vivência prática, para conseguir aí transformar alguns padrões inconscientes também desse funcionário, desse colaborador. Porque eu vou falar, é o comportamento que vai fazer o ambiente. Então, se essa pessoa, ela às vezes fica com piadinha, com brincadeira e acaba ofendendo outro colega, dentro de uma palestra, de um treinamento, a gente trabalha ferramentas para isso, né, amiga? Exatamente. E aí a LAS, ela tem todo esse combo, tá, gente? A gente trabalha com a implementação da NR1, mas também a gente tem treinamentos, palestras voltados também para essa área aí, para desenvolvimento do seu colaborador, porque dessa forma a gente consegue, então, diminuir os riscos psicossociais, né? Exatamente. Uma equipe de alta performance, ela nasce do equilíbrio de todas as partes. Então, incluindo ali o ambiente que esse colaborador trabalha, a clareza das metas que ele precisa atingir, a clareza do comportamento que vai de encontro ao objetivo dele com aquela empresa, com aquela organização. Então, dentro de um treinamento, por exemplo, de vendas, de equipe de alta performance, nós vamos oferecer ferramentas para esse colaborador, para ele, de fato, entender o potencial que ele tem e não desperdiçar energia
com algo que não vai levá-lo ali a agregar nada e, consequentemente, vai subir aí os seus indicadores positivos, vai subir as suas conquistas. Então, é muito importante esse olhar de treinamento e de desenvolvimento de pessoas, que é o que a gente gosta, né, amiga? Exatamente. Por isso vai aparecer na sua tela agora o nosso contato da nossa empresa LAS. É uma empresa voltada para a área da saúde mental corporativa. Então, você que está interessado, entre em contato com a gente. A gente também vai colocar, sem falta, hoje eu vou colocar no meu story. Ó, gente, anota aí, anota. Vou colocar o contato da nossa empresa também no story, para você entrar em contato com a gente, marcar uma conversa, uma reunião, para você entender melhor como funciona o nosso serviço e assim você começar a trazer para dentro da sua empresa, né? Você que é do RH, né, amiga? O pessoal do RH aí, estejam atentos, porque você pode trazer melhorias para dentro da empresa que você trabalha. Eu quero também já que a Marcela já apresente sobre o seu serviço. Vai aparecer também na sua tela aí algumas informações a respeito do contato da Marcela. E fique à vontade para fazer o seu merchan aí. Muitas empresas ainda não têm nenhum RH estruturado. E isso é muito importante, porque o que é um RH? É relações humanas da empresa. Né? O RH não vai fazer folha de pagamento, o RH não vai mexer com a contabilidade da empresa, mas e o ser humano? Né? A sua empresa está desenvolvendo, mas e o ser humano? Às vezes, muitas pessoas, né, acham que a RH é uma bobeira de ter na organização. Sim. Mas, por exemplo, um Dia das Mães, um bilhetinho que você deixa para a mãe, né, já conforta o coração. Muitas vezes as pessoas estão precisando só de um conforto, principalmente as mulheres. Sim. Né? A nossa vida é muito corrida, muito corrida. A gente dá conta de quase tudo. Né? Não que a gente precise ser uma heroína, a gente dá conta de quase tudo. Mas, às vezes, um cartãozinho, um bombonzinho faz toda a diferença no dia daquela mulher. Né? Nos aniversários, tem muitas pessoas que são de outras religiões, né, que não comemoram o aniversário, mas não é para fazer festa na empresa. Às vezes, um cartão de aniversário, obrigado por estar aqui, só isso. Sim. Não precisa de muita coisa. Então, é muito importante a implementação de um RH, estruturar um RH na empresa. Se uma pessoa tem um surto numa empresa, né, para quem que vai recorrer? Só manda embora. Né? Mas vamos conversar, o RH está ali para isso. Vamos conversar, vamos ter essa visão com o outro. Né? Na época dos meus pais, vou falar, né? Não sei a idade de todos vocês, mas na época dos meus pais não tinha isso, porque a vida não era tão corrida. Né? Não tinha tanta competitividade igual tem hoje em dia. Antes eram serviços braçais que tinham e não tinha muita competitividade. Sim. E hoje em dia a competição está muito grande, né? Tanto no Instagram, que você olha a vida perfeita das pessoas no Instagram, né? E para trazer para a sua vida. Então, a comparação é muito complicada, porque a gente só olha o palco da outra pessoa, não olha os bastidores que ela está fazendo. Né? Muitas pessoas falam, nossa, Marcela, você dá conta de fazer tudo. Não, mas de vez em quando eu estou cansada. Na segunda-feira, eu falei para o meu marido assim, eu estava em casa, eu falei para o meu marido, eu me dei um presente. Ele falou, o que você comprou? Eu falei, não, eu estou o dia inteiro deitada. Eu vou deitar porque eu estou precisando. Né? Então, é importante isso no RH, para a gente saber a pessoa tem uma sobrecarga muito grande na vida. Né? Hoje, muitos, não só falando das mulheres, mas muitos pais cuidam dos filhos em casa também. Sim. Né? Hoje, não é só a mulher que cuida dos filhos, mas a gente precisa ter essa visão de relacionamento humano com as pessoas. Então, por isso que é importante implementar um RH nas empresas. Muito bom. E você trabalha com mentorias também, né? Olha aí, ó. Ela trabalha com terapia também, gente. Mentoria para empresas e profissionais também, palestra corporativa, você que quer colocar em um RH aí, também ela faz. E aí eu também quero saber de você, Ana Paula. Faz aí o seu merchan, porque você está escondendo talento aí. Nos outros programas, ela só fala do trabalho principal, que é a respeito dos cursos, né, gente? Que é maravilhoso também. Você que quer, né, se profissionalizar, você que quer conhecimento. A gente falou muito sobre conhecimento aqui, né? Entre em contato também com a Ana Paula, que ela vai te ajudar, ela vai te encaminhar aí a fazer o melhor curso profissionalizante para você também, de especialização, de pós. Mas, além disso, amiga, você também tem muitas qualidades, muitas facetas. Desenvolvimento de carreira, alta performance, treinamento para equipes. Na verdade, gente, assim, ó, o próximo nível da sua vida, o próximo nível do seu trabalho, da sua carreira, está um passo dependendo do seu comportamento. Ó, deu uma rimada aí. Deu. É o seu comportamento que vai definir aonde você vai estar e aonde você quer chegar. Então, qual comportamento você decide ter hoje? Nós falamos, sim, da parte da graduação, de você se especializar. Isso faz parte do conhecimento que você vai adquirir e vai utilizar por toda a sua vida.
Mas você que quer aí uma mentoria, você que quer melhorar os seus resultados, você pode me contratar para a sua empresa, para a sua organização, para a sua equipe de alta performance, ou você pode também ter uma mentoria individual, tá? Vai aparecer aí o meu cartão. Eu trabalho na área com isso há muitos anos, né? Muitos anos não, gente, não fica, né? Mas eu trabalho no mundo corporativo com equipe de alta performance há mais de 15 anos. Eu tenho uma bagagem para compartilhar com você tanto as partes boas quanto as partes desafiadoras, porque sabemos que estão ali intrínsecas dentro do mundo corporativo, e nós estamos aqui para te auxiliar, para te fazer crescer e melhorar os seus resultados e colher frutos disso. Usufruir aí, né, amiga, da parte boa da vida, depois que você já coletar seus resultados. Exatamente. E aí a gente também quer falar com você. Você que está nos ouvindo e que deseja expandir mesmo, sabe? Propagar o seu negócio, o seu serviço, o seu produto. Entre em contato para esse número que está aparecendo na sua tela e se torne um patrocinador do nosso podcast, Uma Dose de Consciência. Além de você estar ajudando a propagar ainda mais uma dose de consciência para ajudar muitas pessoas que estão se sentindo perdidas na vida e precisam de consciência e clareza aí para conseguir se orientar no caminho que está caminhando na sua vida, você também vai estar divulgando o seu serviço. E aí vai aparecer em vários lugares, vários canais. Aqui na BMC Channel, gente, é um grande parceiro nosso, BMC Channel. Segue esse canal, tá? Eles também fazem trabalhos incríveis de filmagens, de gravação. Entre em contato com a BMC Channel. Além de passar no canal deles, vai passar no canal oficial do nosso podcast no YouTube, nas nossas redes sociais também, que tem bastante seguidores. Então, entre em contato para que você se torne aí um patrocinador e você possa ampliar a divulgação do seu negócio através do nosso podcast. E aí também, para a gente finalizar, vai aparecer também na sua tela, você que deseja fazer um processo de terapia. É isso aí, terapia psicanalítica, gente. É um processo profundo para que você consiga de verdade resolver aquela causa que está sabotando sua vida, aquela causa que está te adoecendo, aquela causa ali oculta que ninguém vê e que vai além das medicações. Medicações é muito boa para estabilizar o seu quadro, porém, ela não vai te tratar e te curar de tudo que você vem vivendo ao longo da sua vida. Porque a gente fala de terapia, a gente está falando de uma vida. A gente tem que trabalhar um processo mesmo, tá? De um autoconhecimento, de um trabalhar dentro de tudo aquilo que você vem carregando até hoje. E aí, na terapia, é o lugar seguro para você conseguir ser ouvida, se compreender, desenvolver essa habilidade, porque autoconhecimento é uma habilidade desenvolvida e que, de passo a passo, você vai alcançando através de um acompanhamento com ferramentas e técnicas específicas para te ajudar aí, tá bom? Chega de crise de ansiedade, chega de burnout, chega de ficar dependendo de remédio para ficar bem. Tem técnicas para te ajudar a se autorregular. Vem comigo, tá? Larissa Lopes. Meu contato está aí. E é isso, gente. Perdeu até o fôlego. Perdi até o fôlego. São muitas informações. Muitas informações hoje. É porque na semana passada a gente não trouxe nenhuma delas, né? A gente não trouxe. Pulou essa parte, é importante. A gente pulou essa parte, mas eu acho que é muito importante porque tem pessoas que ficam buscando. Como que eu vou falar com a Ana Paula? Como que eu vou falar com a Larissa, com a convidada, né? Daquele episódio. Então a gente precisa ter esse momento de verdade. Gente, alguém quer falar algo aí para finalizar? Eu quero. Fique à vontade. E você falou da terapia. Eu costumo pensar a terapia como uma árvore. Né? Não adianta a gente aguar só as folhas da árvore, se você não aguar a raiz. Então, não adianta você dar remédio para a pessoa se você não sabe a causa daquilo tudo. Né? O remédio é um conforto a mais, mas não é a cura para tudo. Uau, exatamente isso, gente. Muito bom. E é isso. É isso. Eu acho que teve muita coisa boa hoje, muitas dicas. Vai ficar disponível depois da gravação, se você quiser rever. Anota. Realmente, essa parte das entrevistas, isso tudo que a Marcela trouxe são conteúdos riquíssimos, né, para a nossa vivência. E lembrando que os talentos, seus talentos, eles vão te abrir portas. Porém, o autoconhecimento e o seu comportamento tem que estar alinhados para você manter essas portas sempre abertas. Exato. E essa escada aí para subir para o sucesso. Muito bom, é isso. Gente, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo episódio, semana que vem, quinta-feira. E você que não pode estar às 11 horas aqui ao vivo, fique tranquilo, porque a gravação sempre será disponibilizada no nosso canal no YouTube, Uma Dose de Consciência. Até mais!